tempo, né? Até na verdade na volta da nossa expedição era para ter passado em Lajeado, mas aconteceram algumas coisas que não deram certo. Mas finalmente estamos aqui, vamos botar esse papo em dia, né? Feliz por você também, que teu podcast aí, que tenha muito sucesso e vamos tocar ficha. E um abraço para os meus conterrâneos aqui de Lajeado, né? Os meus amigos aí de infância e toda a galera que eu conheci, que eu Se realmente... quiser citar o nome de alguém aí que tu... Meu amigo, daí nós vamos ficar só nessa, porque eu tinha... Aí não sai. Eram, aqueles sabem, né? Eu tenho muitos amigos de coração, realmente, e uma das coisas assim que eu fico muito feliz é quando eu encontro amigos, faz tempo que a gente não se vê, é uma alegria encontrá-los, né? Reencontrá-los e começar a contar as histórias, né? Que a gente fez na nossa época lá. E vou te dizer uma coisa, às vezes tem situações que eles me contam, te lembra que a gente fez não sei o quê, e eu fico, nossa, a gente fez isso? Então, são tantas coisas que eu fiz na minha vida que, meu, não dá para lembrar de tudo, não. Mas então tá, né? Nós vamos começar a nossa conversa aí. Eu gostaria que tu falasse, já faz um jabá aí para os teus apoiadores. Com certeza. Explica cada um deles, porque já estamos no início aqui do bate-papo. Eu acho que é interessante dar essa moral para eles, né? Legal. Esse projeto Soul to Will, que significa duas almas para rodar, né? São duas almas para rodar porque nessa expedição vai eu e a minha esposa, né, a Rosane. E então esse é o nome. Nós desenvolvemos esse projeto com o objetivo de fazer uma expedição e registrar as sabedorias dos povos originários, no qual nós começamos com um povo chamado Mapuche, lá no sul do Chile, né, do centro do Chile para baixo, um povo Mapuche, é um povo muito antigo das Américas, né, com algumas curiosidades muito interessantes que as pessoas não sabem, na verdade. E então esse projeto, o objetivo dele é rodar, né, de moto, que é um veículo no qual a gente tem, a Rosane fala muito isso, né, uma experiência extrasensorial, inclusive, né, porque você está ali sentindo o vento, a temperatura, ou é chuva, ou é sol, é calor, é frio, a paisagem que é maravilhosa, e fora que quando você está ali dentro do teu capacete também, que ele se torna o teu, como dizer, teu consultório psicológico, né, teu lugar de meditação, aquela coisa toda. Apesar de que nós temos os intercomunicadores, né, que eles têm câmera também que filmam e gravam a nossa conversa, mas tem momentos que realmente a gente quer o silêncio para curtir toda essa viagem. Né, com a hora que tu falou de moto, eu tenho certeza que as pessoas estão pensando que tipo de moto. Porque cada um tem o seu, né? Sim. Nós temos uma Triumph Tiger 900 Rally Pro. Como eu estava te dizendo, a gente chegou a pensar em pegar uma 1200, mas ela é bem mais pesada. E para tudo que a gente ia levar de equipamento e os lugares onde a gente iria percorrer, era um pouco arriscado, era mais arriscado, né, tomar tombos por causa do peso. Sim. E não aguentar tudo isso, porque foram em torno de 80 quilos de bagagem, né? Só de equipamentos de filmagem, eletrônicos e tudo mais, dava uns 25 quilos. E, bom, e fora o resto, né, barraca, todo o material de camping, aí mais a carona também, né? Ou seja, toda a roupa. Então, nós estávamos com em torno de 80 quilos. Então, a gente ia andar por estradas de rípio, né? Sim. Com estradas muito íngremes, pedras soltas, às vezes terra também, barro, enfim. Então, o nosso receio é que, no caso, essa moto ela era mais apropriada, ela era bem mais leve, tem potência, né? E é uma Big Trail, de fato, sim, realmente uma moto espetacular, e no qual a Triumph ela entrou como parceira nossa também, né? A Triumph Floripa lá entrou como parceira nossa, a Moto Sprint também lá de Curitiba entrou como parceira nossa, com os equipamentos, jaqueta, bota e tudo mais, e inclusive os capacetes que eles mandaram plotar com a nossa logo, personalizados, né? Uhum. E exclusivos? Exclusivos. E nós temos os acessórios Guará, que são os bauletos, aquelas caixas, né? Alforge? Exato. Não é o Alforge, não é o Alforge porque... são os bauletos. Sim, sim. E a Saxon Brasil também, que fazem as bolsas estanques. Eles têm alforges também, né? Sim, aquelas bolsas estanques que vão na lateral,
mas eles cederam para nós as bolsas de tanques que iam em cima dos bauletos também, né? São parceiros nossos aí. Então a gente fechou com esses 4 parceiros aí para essa viagem. Essa é aquela que vai em cima do tanque? Não. Não, essa não é em cima do Porque tanque. eu vi uma das tuas filmagens, achei muito legal aquilo ali. Sim. Tem várias marcas, Sim. tem várias marcas no mercado disso, né? Sim. No caso, eles não fazem essa ainda. Sim. E a gente, então, teve que adquirir uma para viabilizar ali, que é mais mão na roda, né? Fica mais à mão ali a parte de documentos e dinheiro, Sim. e, enfim. É show de bola. Em termos de... Falou de moto, falou o tipo de moto, o pessoal deve ficar meio curioso, assim, qual é o tipo de velocidade quando tu tá... não está naquela estrada, tu está numa estrada boa, como se fosse uma velocidade de cruzeiro, assim. O que é mais ou menos que tu... Varia. Eu não sou uma pessoa que gosta de correr muito, não. Mas viaja assim numa média, vamos dizer, média, uns 120 por hora. Pô, tá ótimo. Mas teve um momento, sim, que a gente dá uma tocadinha a mais, né? Dá a 140. média, né? Um pouquinho vai lá, volta. E outra porque está muito carregado também, né? Então, e outra, uma coisa que eu aprendi com um argentino uma vez, numa dessas viagens, que ele veio conversar comigo, ele disse assim, vocês brasileiros são diferentes de nós, quando vocês rodam de moto. Eu disse, mas qual é a diferença? Ele disse, não, porque ele diz assim, vocês vão para Florianópolis, nós vamos até Florianópolis. Então, eles dizem, nós vamos hasta Florianópolis. Então, o que importa para eles é o percurso. Então, parar, quantas vezes tiver que parar, curtir a viagem, coisa e tal, é a viagem e não é o destino. É curtir a viagem. Então, a gente percebe assim, que nas nossas viagens, a gente vê brasileiros viajando, os caras tocando muito. Sim. E não usufrui realmente não curte. Né? Não, é muito o destino. O que importa é o destino. Então, são muitas quilometragens num dia e... né? O que é a tua média de quilometragem dia? Depende do destino que a gente ia também e o que a gente tem que fazer, né? Mais ou menos. Não, a gente teve dias assim, dependendo da viagem, que chegou a fazer 980 quilômetros num dia, às vezes 1.200 quilômetros num dia. Sim. Mas... Aí teve um outro que fez 500. Exato, 300 e pouco, 150. Às vezes compensa, né? Agora vamos dar uma tocada aqui. Porque a gente tinha os destinos, né? Como... Aí é que aquilo que eu estava te falando antes, tem uma diferença que nós fomos fazer uma expedição. A gente vê muito na internet, né, o pessoal oferecendo expedição para o Atacama, expedição para o Ushuaia, expedição não sei o quê, que na verdade não são expedições. Passeios. São viagens. Né, ali, né? O passeio é um passeio na cidade aqui, mas a viagem tá. Então eles vão fazer uma viagem de moto. A expedição ela tem um outro caráter, que é um caráter de pesquisa. Então, por isso que a gente levou todos os equipamentos, todo um roteiro, né? A gente contratou uma especialista em roteiro de documentário, né? Que nos ajudou a elaborar tudo, as perguntas que a gente tinha que fazer, essas coisas todas. Só, que legal. Não, foi uma coisa bem montada. Programada, bem planejada. Exato. O investimento foi alto também para isso. Mas essa nossa viagem, ela tem um caráter um pouco intuitivo também, né? Nós temos um dos slogans Mystical Way, né, que é caminho místico, né, e o outro que é siga os sinais. Por que isso? Porque a gente percebeu que esse projeto ele começou porque a gente observou os sinais já lá na primeira viagem que a gente fez internacional de moto, que apareceram alguns sinais que nos fez repensar as coisas, aí ir de novo para conferir e uma terceira vez para registrar. O que foi o primeiro passeio? Foi para qual lugar? Ou a primeira expedição? A gente fez ali Argentina e fomos até Pucón, né? Até Pucón, no Chile, porque como eu disse, eu sempre adorei andar de moto desde criança e queria conhecer um vulcão. Então essa cidade tem um vulcão, é tipo um Gramado Riponga, assim. Olha só. É um lugar muito legal. E lá tem o vulcão mais ativo do Chile. Ele está sempre ativo, ele está sempre sendo uma fumacinha, né? E quando a gente... Eu me lembrei de Woodstock. Pois é. Quando tu falou do Gramado. Exato. E aí, então, a gente foi para lá para conhecer. E quando a gente chegou lá nesse lugar,
né? Nós estávamos no hotel, chegamos no final de tarde, desembarcamos as coisas todas da moto, fomos dar uma caminhada, conhecer o centro da cidade, né? O centrinho ali da cidadezinha, e na próxima esquina tinha uma placa em madeira esculpida o nome desse vulcão na língua nativa, que eles chamam de Rucapilã. E o significado desse nome Rucapilã significa Casa dos Espíritos Ancestrais, né? Então, eu tenho uma pegada, um trabalho também paralelo na área da espiritualidade também. Eu sou coordenador de um grupo espírita em Florianópolis, então sempre é um assunto que me interessou muito. E a gente achou estranho aquilo, né? E a gente disse, não, vamos subir esse vulcão. E lá no vulcão aconteceu algumas coisas bem estranhas, que a gente inclusive registrou em câmera, né? Temos registrado isso em câmera. No nosso documentário, provavelmente a gente vai liberar. Daí tu entendeu o porquê do nome. Exatamente. Fazia sentido o nome. Total. Depois eu vou te mostrar algumas fotos aí para você entender alguma coisa. E aí aquilo nos chamou tanta atenção que a gente quis entender por que aquilo aconteceu com a gente lá nesse local. E que a gente sentiu esse convite, né? Ou esse chamado, digamos assim. E aí nós voltamos novamente para conversar com esse povo nativo, com uma mate. A mate é tipo ou pajé, ou xamã, ou é a guia espiritual desse povo chamado Mapuche, né? E a gente, nessa segunda vez, a gente foi lá para conversar, para entender isso daí. E eu já nessa segunda vez fui já com uma lista de perguntas que eu queria fazer para trazer já também algo no caráter mais científico, porque eu na volta da primeira viagem, eu quis conhecer mais sobre esse povo. Eu entrei em contato com a Universidade do Chile e pedi bastante publicações sobre a cultura desse povo. E aí eu percebi que estava já muito misturado com a nova cultura, né? A cultura que eles chamam dos Wincas, que são os invasores. Sim. Então lá já estava muito misturado. Por exemplo, então no tambor deles, que eles fazem os rituais, né? A mate usa para fazer os rituais, no qual a nossa logo foi inspirada nesse símbolo deles, né? E dizia lá, isso aqui significa norte, sul, leste, oeste. E eu pensei, eles não tinham isso antes da chegada do homem branco, não existia norte, sul, leste. Isso aqui já não. Então, essas publicações da universidade lá, para mim, eu perdi um pouco de interesse. Mas uma coisa que eu queria fazer, que eu tinha assim um objetivo muito grande de visitar eles lá, principalmente essa mate em específico, né? Eu não sabia se eu ia conseguir, porque eu não tinha contato nem nada. Porque o que acontece? O governo chileno, ele permite, por comprovações científicas, que eles fizeram estudos científicos, que essas mates, 95% dos casos que a medicina convencional não consegue apontar a causa do problema de doença da pessoa, da enfermidade da pessoa, as mates apontam com acuracidade. Olha só. Então, o governo chileno permitiu que as pessoas ou que os médicos consultem a mate e que as mates vão aos hospitais fazerem um ritual de cura se a pessoa assim desejar. Então, poxa, o respeito, eu chego até a me arrepiar aqui só de estar falando isso. Sim. Sabe, a consideração e a capacidade que eles tiveram de conseguir enxergar esse valor, né? Para nós isso foi incrível. Né? Então, nessa segunda viagem que a gente foi para lá para conversar com a mate e tudo mais, e aí que vem a história do siga os sinais, né? A gente sempre reservava o hotel de um dia para o outro, ou seja, chegava até numa cidade lá, porque reservava só o hotel quando chegava nessa cidade, porque a gente não sabia o que ia rolar lá. Então, reservava o hotel. E tinha um hotel em específico que eu queria reservar lá nessa cidade de Pucón, porque ele é todo ornamentado com artesanatos dos Mapuches. E a dona era muito mística. Da primeira vez que a gente ficou lá, a gente conheceu eles, né? E eu queria ir lá porque eu acreditava que essa dona poderia nos guiar, nos indicar uma mate, alguma coisa assim. Bom, ligamos para o hotel para fazer a reserva, era o último quarto, estava em promoção ainda. Chegamos no hotel, perguntei pela dona e eles tinham vendido o hotel. Tinham vendido o hotel. E eu achei, que decepção.
Sim. Aí eu comecei a falar com a recepcionista, ela disse, mas por quê? Né? Daí ela perguntou, e eu expliquei por que eu estava fazendo lá. E nisso estava uma moça morena, assim, toda de branco do lado, né? Eu pensei que era uma camareira. Sim. Aí eu mostrei as fotos das coisas que apareceram para nós no vulcão. Aí ela perguntou se posso ver as fotos. Eu disse, pode. Mostrei para ela. Ela disse, sim, esses são, né? Confirmou o que a gente tinha visto, né? E aí eu disse, pois é, eu vim tentar falar com alguma mate. Daí ela me perguntou, você conhece a mate tal? Eu digo, não, já ouvi falar sim, inclusive está lá nas publicações dos artigos, lá coisa tal, que ela coordena o trabalho nos hospitais, né? Sim. Ela digo, sim. Eu disse, mas por que você está me perguntando? Ela disse, não, se você quiser conhecer, eu consigo o contato dela. Eu digo, como assim? Ela disse, a minha mãe trabalha com ela. Cara, eu já estou arrepiado de novo. Então, cara, siga os sinais. Sim. Tá entendendo? E aí ela marcou, aí no outro dia de manhã ela mandou já para mim o WhatsApp dessa Mate, para mim mandar uma mensagem, e ela disse, ela já está te esperando. A Mate já sabia que a gente ia para lá. Sim, olha só. Então, algo assim muito incrível. E aí a gente foi fazer, e lá rolou também uma parada muito, que eu e a Rosane ficamos no retorno para o hotel 1h30, sem conseguir falar nada um para o outro, só tentando absorver tudo aquilo que rolou lá. E depois, continuando a nossa viagem, nós nos deparamos numa outra cidade, chamada Porto Varas, na qual eu estava um pouco frustrado, desapontado, porque eu não consegui fazer as perguntas que eu queria fazer num caráter mais científico, cultural para essa mate, porque a história lá no momento não permitiu isso. Sim. Então, nós chegamos nessa cidade de Porto Varas, tinha uma feira, né, no centro da cidade, na qual eu entrei, me deparei, primeiro stand que tinha artesanatos Mapuche. Aí eu fui falar com a senhora essa, né, perguntar e tudo mais, expliquei para ela o que eu tinha ido fazer, ela chorou na minha frente, quando eu mostrei as fotos, ela chorou, essa nativa. Sim. E eu perguntei, eu disse, eu queria conversar com alguém que entendesse da cultura antes da chegada do invasor, né? Aí ela disse, meu marido é especialista nisso. um nativo Sim. que estuda toda a sabedoria antes da chegada. Parece coisa de filme, né? Cara, assim, exatamente. Tudo fechando, tudo... E aí ela marcou com ele, a gente se conheceu, ele me deu 2h30 de aula sobre toda a simbologia, sobre as coisas, e ali a gente, então, começou a surgir um vínculo, realmente, no qual, depois de várias outras coisas que rolaram, a gente voltou para o Brasil e começou realmente a pensar no projeto Soul to Will, né, para fazer um documentário sobre isso. Então, a ideia não é só com este povo, na qual eu estou ajudando esse senhor, né, eu vou ajudar a financiar, a ele publicar os livros dele sobre essa cultura antes da chegada do invasor, para fazer, que nem ele disse, Fernando, nós não vamos fazer um resgate, nós vamos relembrar. Resgate é daquilo que está perdido. Sim, e isso não está perdido, só está dentro de nós esquecido. Que legal. Então, todas as mensagens que estão lá nos nossos vídeos do YouTube e ali no Instagram, é este senhor que manda para mim. E que a gente gravou lá, entrevistou outros nativos também, que a gente quer botar no documentário sobre a sabedoria dele. Então, eu não sei se eu estou falando demais aí. Não, tem público para tudo. É. A gente... E aí, então, agora a gente está em contato com eles, a gente voltou com todo o material. Então, além dele mandar todos esses áudios para mim, que são maravilhosas, as mensagens são incríveis, né? São emocionantes, que a gente está colocando nos vídeos do canal do YouTube, para que as pessoas já tenham uma ideia de qual é que é a pegada. E, paralelamente, a gente está ajudando ele a passar para o computador todos os rascunhos dele de mensagens, de livros, de textos. Bastante e tudo mais. Trabalho, né? Exato. E aí, já com um rapaz lá de uma universidade que está estruturando tudo isso para a gente conseguir depois publicar esses livros dele. Que legal. E aí, fora isso, né, lá no Chile também, como eu te falei, teve uma pessoa que nos conheceu, que era a gerente do hotel que a gente ficou, que os hotéis são da família dela, desse pessoal que comprou, e eles são descendentes de um outro povo nativo do norte do Chile, que tem muita sabedoria também. E aí nos pediram para, numa outra oportunidade,
né? Que se a gente pudesse ir para lá fazer um documentário sobre o povo deles também. Ah, que interessante. E a ideia, então, é isso. O Brasil também tem muito povo nativo, com muita sabedoria desperdiçada. E, então, a ideia é deixar esse registro para a humanidade, isso é um chamado, uma missão, digamos assim, Sim. deixar esse registro para uma... Né? Porque o dia que a humanidade se der conta, talvez, de que se perdeu num caminho, né, que pode parecer sem volta, e quiser tentar saber como se reconciliar, né, ou com o planeta, ou com a natureza, ou espiritualmente falando, terá alguns registros, né, ou seja, terá onde buscar essa nossa ideia, né, deixar lá um banco de registros, de Dados, sabedorias, sim. de povos que aprenderam com a natureza a como viver em harmonia, né? Interessante. E existe uma ideia futura, digamos, de transformar tudo isso aí, passar para um Netflix, alguma coisa assim, um documento, uma série, né? Uma série seria? Sim, a gente vem falando com algumas pessoas, com agências e tudo mais, né? A gente está agora vendo pessoas que a gente quer contratar para fazer a edição do documentário, né? Porque nós temos material para o documentário, que a gente reservou, que não é o que está no YouTube, né? Uhum. Então, a gente quer estruturar isso, fazer uma apresentação para partir para esses canais, né, para oferecer, ou seja, para o Off, ou para o Netflix, ou para o Discovery Channel, alguma coisa nesse sentido. Seria esse o nosso objetivo, né? Apesar de que alguns produtores nos perguntaram: qual é que é o teu objetivo? É atingir um maior número de pessoas ou ter uma apresentação num canal? O teu objetivo é o quê? É ser famoso ou você quer deixar um legado, né? Aí eu disse, não, a nossa ideia é deixar um legado. Sim, Ele disse, sim. então o YouTube é o teu melhor caminho. Por isso que eu te falei, quando tu falou da pergunta, eu digo, tem público para tudo. A gente não sabe quem vai assistir. Ele disse, deu pouca visibilidade. Mas os que olharam são pessoas que olharam muitas vezes do início ao fim. Então eles falaram, nos chamaram a atenção para isso. Então, Fernando, tu pode preparar talvez um material para o YouTube também, porque se você quer deixar algo para a humanidade, como você pretende, porque você vai atingir gente do mundo inteiro. Talvez aqui no Discovery Channel, talvez passe só no Brasil. Sim, talvez isso. Sim. Tá entendendo? E no YouTube você vai atingir... Então, se o teu objetivo não é monetizar em cima, ou seja, eu vou ficar famoso, virar um ator, agora vou, né, viver disso, então talvez o teu caminho melhor seja o YouTube mesmo. Então, tudo isso a gente vem conversando com esses especialistas para realmente achar o nicho certo, né, onde trabalhar isso realmente, né? Eu acompanho já o teu canal. Essa qualidade que tu está usando, ela é uma qualidade superior a muitos canais de YouTube que a gente vê, né? E tu já veio pensando, então, já a longo prazo, vamos fazer uma coisa, já vamos fazer uma coisa. Sim. O próprio andar de moto, para quem não acompanhou, que vai começar a acompanhar também, a gente vê ali, é mais do que uma câmera filmando, né? A comunicação também. Sim, a gente estudou bem essa questão, olhou muitos, além de documentários, a gente olhou muitos canais de YouTube chamam de motoviajeiros, né? Sim. Digamos assim, para ver quais as pegadas e pegar o que, isso aqui é legal, aquilo ali é legal, isso aqui vale a pena. Vamos fazer. Não, coisa e tal. Então a gente foi indo e foi vendo que ter múltiplas câmeras é interessante, né? Então a gente tem múltiplas câmeras, tem drone também, tem máquina fotográfica, né, profissional com gimbal, né, que é o estabilizador de imagem também para fazer as imagens e tudo mais. E então a gente sim foi preparado para realmente tentar fazer uma coisa bacana, né? Nós não somos profissionais da área, isso é muito importante frisar aqui. Nós não somos um produtor de cinema, nós não somos um filmmaker. E nem a ideia, né? Não é fazer tentar fazer uma coisa exato, de boa qualidade. Exato, né? Porque conversando com os produtores, né, que a gente conversou de agências, quando eles montam um projeto desses, ele é totalmente engessado. Engessado porque tem que ter um roteiro, porque tem um budget, né? Ou seja, qual é que é a grana que vai ter, porque eles têm que vender isso para as empresas. Sim. Quanto tempo isso vai durar, onde é que vai ficar, quantas horas, quanto isso, quanto aquilo. Então, tudo tem que estar, né? Sim.
E o nosso negócio ele é um pouco mais intuitivo, né? Essa produtora que a gente conversou, inclusive eles trabalharam com a família Schirman. Inclusive, isso é outra história também, que quando eu estava com essa ideia do documentário, eu encontrei o Schirman, né? O Wilfredo Schirman, sentei com ele, conversei, falei da ideia, ele ficou impressionado, ele disse, Fernando, você tem que fazer isso, Fernando. Não, mas olha com quem foi conversar. Né? E aí ele disse, se você precisar da minha ajuda para mentorar o projeto de vocês, me avisa, pega o meu WhatsApp aqui, a gente conversa e tudo mais, ele monta lá e manda para mim o rascunho. Aí a gente estruturou o rascunho, mandei para ele, ele só disse assim, parabéns, segue em frente. Não tem que mudar. Exato. Não tem que mudar. E aí, assim, então a gente conversa, de vez em quando eu mando para ele o link dos vídeos, né? Até eu pergunto, desculpa se eu estou te incomodando. Aí ele disse, não é. Cara, as mensagens são incríveis. Mas ele está de boa já, né? Então, a família está, né? Mas eles continuam viajando. Ele disse que, na verdade, teve uns anos que eles chegaram a pensar em fazer algo nesse sentido, sabe? Olha só. E ele disse, Fernando, eu não tenho hoje como realizar isso. Muda um pouquinho do que ele vem fazendo, né? Muda um pouquinho, né? Exato. Então ele disse assim, eu não tenho como realizar isso, cara. Eu ficaria feliz de ver isso sendo realizado, mesmo que não seja por nós. Que legal. Pô, que referência. Então, cara, sabe assim, às vezes as pessoas talvez olhem só no Instagram lá o que a gente posta, ou no YouTube dá o videozinho para passei de moto por lá, fiz umas imagens. Não, tem todo um projeto, um objetivo por trás disso. Sim. Como eu disse, nós não somos profissionais da área, né? Não temos uma equipe de filmmakers, mas diretor, a equipe é tu essa e coisa. A esposa. Exato, né? Então, às vezes, os primeiros vídeos que eu postei ali no YouTube, nossa, eu fiquei com muita vergonha, deu vontade de tirar, inclusive. Mas eu acho que tudo é válido. Até por ser os primeiros. Exato. Né? Começou assim, né? E aí, um casal de amigos nossos que são da Califórnia, que inclusive eles também viajam pelo mundo de moto, estiveram lá em casa, em Florianópolis, vieram de moto lá em casa, e a gente conversando com eles também têm canal do YouTube, e eles disseram, não, Fernando, no começo é assim, nós também, sabe, mas segue em frente, cada dia você vai ver que você vai melhorar. Vai se aprimorando. Você vai melhorar até chegar ao teu objetivo, realmente. Então, eu me tranquilizei um pouco. A minha consultora de projeto de documentário também, ela disse, tu tá ficando louco, cara. Tu é o diretor, o filmmaker, o roteirista, não sei o quê. Tu quer o quê? É tudo. Né? E é isso, quanto tempo tu ficou na estrada aí, Fernando? 45 dias da nossa viagem. 45 dias. Eu vi que tu faz uma coisa diferente quer dizer, várias, né? Mas uma que chamou a atenção é que vocês param em hotel. Tem muita gente que está fazendo esse tipo de vai de moto para algum lugar, eles procuram acampar, né? Levam uma barraquinha, né? Sim. Isso tem a ver com o budget de cada um, né? Ou seja, depende das condições financeiras também e a pegada que ele quer explorar. Sim. Como o nosso negócio não é ficar explorar paisagem e ir para lugares ermos, o nosso negócio foi buscar informação, né? Sabedoria, registrar isso. Então, a nossa preocupação não era essa. Nós levamos material de acampamento, se necessário, porque poderia acontecer de eles nos indicar para ir lá no lugar remoto, conversar com, não ter infraestrutura, e a gente então estaria estruturado para Chegaram a ficar alguma noite na barraca? Graças a Deus não precisou. Né? Porque acontece até, em certos casos, por exemplo, para ir para o sul do Chile, tem que pegar algumas barcaças, que eles chamam. Sim. E, às vezes, essas barcaças, em função, não só porque não tem vaga, mas em função do tempo, do mau tempo, ela não sai. Sim. Então, às vezes, não tem lugar para dormir. Ou seja, está tudo lotado, as pousadas e coisa e tal. E os caras tem cara que dorme ali debaixo de uma marquise, tem cara que dorme em cima da moto. Então, isso é ruim, né? Essa tua expedição, qual é que era a estação do ano neste lugar, hein? Então, para viajar para o sul, né, para a Patagônia, o ideal sempre ali de novembro a março, no máximo extrapolado maio, por causa frio, gelo e neve e tudo mais, né? Agora, para o norte do Chile, o ideal é viajar no inverno, porque é a época de seca. Seco, é um frio seco, né? Mas é assim, na verdade não chega a ser bem ali junho, julho, mas depois de março até próximo, né? E depois ali entre
agosto a novembro, digamos. Sim. Por quê? Porque para o norte do Chile e da Argentina, no verão chove muito. Então você vai pegar certas estradas que às vezes o rio, que você tem que passar por riachos. E às vezes está cheio demais e você não segue. Sim. Então isso é interessante, assim, né? É importante estudar bem isso também, né? Não que o sul do Chile e da Argentina sejam tão complicados assim, porque tem infraestrutura. Mas você vai encontrar dificuldades como, por exemplo, mais na Argentina do que no Chile, dificuldade de ter combustível. Então, por isso que tem que levar tanquezinhos reservas, né? Sim. Então, por exemplo, quando a gente estava vindo para cá, nós paramos num sinal lá em Florianópolis, aí um senhor parou do nosso lado de carro e perguntou: e vocês levam gasolina sempre aí no coisa? Eu disse: não, aqui no Brasil não precisa, mas lá na Argentina, sim. Qual é a autonomia no asfalto? Essa moto aqui, que nem a gente veio para cá agora, deu 330, 350 km. Tudo depende como anda. Se tem muito vento contra, não tem muito vento contra. O vento está a favor, por exemplo, nós pegamos lá um trecho de vento a favor, ela chegou a fazer 450 km. E a capacidade do tanque é quantos 20 litros? 20 litros. Chegou a fazer 450 quilômetros, carregada. Sim, pois é, eu ia dizer, uma autonomia boa, né? Mas com o vento a favor, né? A moto virou uma vela. Sim. Né? Nós estávamos navegando. Empurrando. Mas também pegamos trecho que a gente estava indo de uns 150 quilômetros de ventos lateral de 105 km por hora. Isso é complicado, né? Total. Desestabiliza, né? Total. Tinha horas que a gente pensava assim, vamos cair no asfalto ou vamos cair fora do asfalto? Onde é que vai ser o tombo? Então, a moto, além de andar deitada, às vezes o pneu da frente chegava a escorregar. Nossa! Porque vinha umas rajadas até mais veloz, com vento mais forte que isso, o pneu da frente saía do prumo, realmente, ele deslizava, dava para perceber isso. E pegamos tempestade de areia no caminho também, por causa desse dia aí. Um pessoal que vinha, brasileiros e de outros países que vinham atrás da gente desistiram, teve gente que caiu, gente que parou. Era uma situação seguinte, ou você tocava ou tocava, porque se você parava, o vento te derrubava. Sim, não tinha como. Sim. Então, a gente só tinha essa opção, tocar e ir rezar, meu amigo, porque o troço era complicado, né? Em alguma dessas viagens tiveram algum tipo de perrengue, assim, escorregar a moto, alguma coisa que estragou, alguma... Cara, vou te dizer assim, eu não sei, ou porque a nossa intenção ela é muito boa, a gente foi muito, eu diria, protegido pela espiritualidade. O máximo que pegaram foi chuva? Não, sim, o máximo que pegamos foi chuva e nas duas primeiras viagens, a corrente da moto, acho que ela estava muito esticada e ela começou a estralar. Mas só isso, mais nada. Sim. Cara, não tive um pneu furado. Nós andamos em rípio, a gente andou em estrada ferrada. Sim. Não tive um pneu furado, não tive uma encrenca com as motos. Isso sabe? É bom, né? Então, assim, eu só posso, né, levantar as mãos para o céu e agradecer, porque foi muita proteção, cara. Fernando, algum tipo de... O que tu leva em termos para localização ali, além do Waze, eu não sei o que tu está levando. Bom, monitora de quê? Eu separei para trazer, acabei esquecendo em casa, que eu sei na corrida lá. Eu na verdade, utilizo um celular tipo militar, na verdade. Tá. É um celular que ele tem uma bateria de 22.000 amperes. Nossa. Pesa 500 gramas o celular. Sim. Muito robusto. Inclusive, nessa última viagem, na ida para lá, ele caiu a 110 km por hora, né? Rolou no asfalto e coisa e tal. E continuou funcionando. Ou seja, rachou um pouco a tela, porque, né? Mas, tipo assim, ele é impermeável, prova de poeira, né? Pode cair, como caiu, né? E funciona até hoje, né? Então, a vantagem de ter um tipo de um GPS desse, porque você pode baixar os mapas, você pode baixar aplicativos que você pode viajar offline, né? Mas ele também é um celular, tem câmera fotográfica, um monte de coisa que você pode utilizar ali para 1000 funções. Então, às vezes, o GPS, que é só GPS, às vezes ele se torna limitado também. Sim, depende do lugar, né? Exato. É mais um equipamento que você tem que levar. Então, ali no caso, eu estava com um equipamento que tinha múltiplas funções e uma tela grande. Ele tem uma tela grande, 7 pontos, alguma coisa. E funciona... A câmera dele, eu acho que tem 104 megapixels.
e tem um zoom ótimo também. Então, né? Mas fora os equipamentos profissionais que a gente tinha também, né? E tu precisa fazer quando tu vai pegar uma distância, tu chega a fazer essa programação, vamos ver como é que vai estar a umidade, vento, essas coisas? Não, Tudo. Tudo tu faz. Antes de sair, meu amigo, assim, a gente está fazendo o planejamento, a gente estuda o clima. Sim. Tem que estudar o clima, tem que olhar como é que está o vento, como é que estão as condições de chuva, porque não adianta você ir para uma região lá que vai estar chovendo a semana inteira, você não vai produzir nada. Vai gastar em hotel ou alguma coisa e não vai produzir nada. Então, você vai repensar o teu roteiro. Sim. E isso que eu falo, que quando uma viagem longa dessa, para fazer um documentário, para fazer algo, digamos assim, engessado, né, como as produtoras costumam fazer, talvez não funcione realmente. Sim, porque tem que gravar, né? É hoje e amanhã nós estamos em outro lugar. Isso aqui não vai estar o negócio. Então, não tem. Então, por exemplo, uma das coisas mais malucas que aconteceu na nossa viagem, nessa viagem também, foi quando a gente estava na Argentina, antes de chegar no Chile, o GPS parecia que estava doido. Ele nos mandava por todas as rotas que não era para mandar. Nos atrasou um dia a viagem. E olha que tem muita gente reclamando, sabe? Sim. Dos GPS. Eles estão malucos, cara. Não sei o que está acontecendo. Sim. Enfim, mas nos atrasou um dia a viagem. Eu, estressadaço, né? Comecei a ficar irritado. Porque o que está acontecendo? O GPS está maluco, está mandando que não é para ir. Comecei a pensar que será que não é para ir? Alguma coisa assim. Sim, já começa a pensar um monte de coisa. Aí nos atrasou um dia. Isso lá antes de chegar na fronteira do Chile. E aí, então tá. Aí atrasamos, paramos um dia, no outro dia saímos. E quando a gente cruzou a fronteira do Chile, existe uma primeira cidadezinha que se chama Curahegui, onde é que antes de Pucón. E lá tem um museu, é tipo eles chamam de vila dos Mapuches, assim, mas na verdade é um museu, alguma que eles chamam de comunidade lá. E a gente chegou lá para dizer assim, olha, logo adiante aqui vai ter um museu, né? Outra vez estava fechado, a gente não pôde conversar com ninguém, porque era período de férias. Vamos entrar aqui agora, vamos ver se tá aberto, né? A gente filma aí para vocês. Cara, chegamos na Praça para Dobrar, estava tendo um festival de dança naquele dia, festival de dança nativa dos povos. Né? Exato. Já, né? Paramos, drone, máquina fotográfica, aquela coisa toda, e ali a gente conheceu a coordenadora desse evento, que só estava acontecendo aquele dia. Se nós tivéssemos passado um dia antes, não teria visto, dia depois não teria visto. Então, conhecemos ela e a instrutora de dança desse grupo nativo lá, né? E aí explicamos o que a gente estava fazendo, eles se comoveram com o nosso projeto e disseram o seguinte, vocês querem vir amanhã lá no nosso centro? A gente faz uma apresentação exclusiva para vocês filmarem. Pô, cara, que legal. Isso não acontece, né? Siga os sinais, Bruno. Não, isso não acontece, né? Não tem, ninguém vai... Cara... vem lá exclusivo. E eu vou te dizer, aí nós fomos então no outro dia, botamos as câmeras, né? Tudo para filmar, posicionamos, tudo mais. Eles me convidaram para sentar num local onde é que tem tipo de um fogo sagrado deles lá, que só sentam os sábios e coisa para conversar sobre decisões, né? Para tomar decisões ou conversar sobre as coisas assim. E nos convidaram para sentar e conversar com as crianças e tudo mais. Então ali já foi uma recepção assim que a gente achou assim fora da normalidade. E quando elas começaram a fazer a apresentação, eu juro por Deus, cara, eu tive que pensar na minha desgraça para não chorar, cara. Para não desabar de chorar, porque foi uma energia emocional tão forte aquilo ali, a expressão daquelas crianças na dança, o corpo contando uma história. Né? A entrega, né? E aí eu olhei para o lado, estava uma senhora chorando também, né? E eu disse, é emocionante, né? E ela disse, sabe, Fernando, a minha filha, eu tenho uma filha que dança aí, é uma que está dançando aí. Há 4 anos eu trago ela toda semana aqui para ensaiar e todas as vezes eu choro. Tu imagina, cara. Ela disse, todas as vezes eu choro, né?
Então, e aí fizemos a entrevista com esse grupo. É um grupo que precisa de ajuda financeira também, porque para eles se deslocarem, fazerem apresentações, né? Então a gente tem contato com essa professora da dança, né? A gente fez alguma doação para eles lá também, né? Claro, tem um limite, Sim. mas no documentário vocês vão ver, assim, é algo, o ritmo da dança, a expressão deles, assim, é algo que a gente fica pensando, pô, a gente que é tão intelectualizado, né? Se acha sábio. Aí você vê essas pessoas aqui, a sabedoria que esse povo tem é extraordinário. O que que nós estamos perdendo? Fernando, tu tem também, eu conheço teu pai, conheço a tua irmã, Uhum. que eles têm o dom musical. Não sei Sim. se tem mais alguém da família, mas a pergunta exclusiva para ti, tu também tem esse... Cara, eu até gosto de cantar junto com Quando tem alguém... Não, Sim. eu digo assim, com os sons que Sim. eu escuto, né? Eu Sim. tenho uma facilidade, às vezes, de decorar a letra de música e tudo mais, mas eu tenho um desapontamento pessoal que é não ter aprendido a tocar algum instrumento, né? Sim. Eu realmente acabei não aprendendo. Porque eu vi ele falando da dança, dos instrumentos, eu pensei... Claro, daqui um pouco entra em sintonia, né? Tu está entendendo perfeitamente o que está acontecendo ali, né? Já pensei, eu digo, será que, bom, não sei tocar nada, será que talvez eu saberia cantar? Não sei, ou se eu treinasse, alguma coisa assim. Mas, enfim, já faço tanta coisa na minha vida, cara, não sei se é mais essa ainda, né? São várias frentes que eu tenho na minha vida aí, não sei se tenho tempo para mais essa daí, não. Fernando, quais são os projetos futuros? Bom, em relação ao Soul to Will, nós temos esse convite para o norte do Chile, para ir fazer um documentário lá com esse povo nativo lá também. Mas a ideia não é só ficar com os povos de fora do Brasil, né? A gente quer também visitar alguns povos aqui no Brasil, porque ainda há muita sabedoria que infelizmente está virando um comércio e, na verdade, distorcida, deturpada total, virando um papo de maluco, né? Ou seja, as pessoas não... como eu disse, né, em conversa com os nativos lá, eu consigo compreender o que vocês estão falando, mas eu jamais posso pensar que eu serei um de vocês. Não, eles acabam perdendo a essência, né? É. De tanta invasão, de tanta coisa, acaba que era a essência. Não, eles se perdem. Deixa, não vai deixar de ser nativo, mas ele é, né? Já está, né? Então, quando a gente sentou lá com a Mati, eu falei para ela, Mati, eu tenho um trabalho espiritual lá em Florianópolis, lá um centro que eu coordeno. A senhora poderia me ensinar a fazer as infusões das ervas, né? Para que serve cada uma, para mim tentar tratar o pessoal lá? Ela me olhou assim, só pelo olhar eu já saquei, né? Entendeu? Ela me olhou e ela disse assim, ela disse, por acaso você é uma Mati? Bah. Eu disse, não. Obrigado. Ela disse, por acaso você recebeu o chamado? Porque as mates, assim, eles observam né, a comunidade observa pela gravidez da mãe, que ali tem um espírito especial. Sim. É uma gravidez diferente. E aí, depois que nasce, a mate, ela recebe um chamado pelo sonho, quando criança ainda. Sim. E aí ela tem, por norma, contar aos seus pais que ela recebeu o chamado. E depois de receber o chamado, depois de comunicar aos pais, os pais têm que comunicar à comunidade. E aí, então, essa menina, ela é retirada da família, levada a uma anciã mate, né? E ela passa a viver com essa mate a vida inteira, aprendendo tudo sobre a natureza, as ervas, espiritualidade, essas coisas. Ela não pode, na cultura antiga deles, essa mate, ela faz um casamento espiritual. Ela não pode ter compromisso com um homem carnal aqui para não desvirtuar o processo e o trabalho que ela tem, a responsabilidade dela. Por isso que a tua pergunta foi... Né? Sim, em primeiro lugar isso. Ela disse, você por acaso é uma mate? Depois ela disse, por acaso, quando você era criança, recebeu chamados pelo sonho, coisa e tal? Eu disse, não. Ela disse, meu amigo, então como você quer saber fazer o que eu faço? E de outra, pelo menos você deveria ter nascido um Mapuche na nossa comunidade para entender o que é que eu faço. Sim. E aí, sabe, aquilo para mim, assim, aí eu vejo a galera indo aí nas nossas tribos aqui indígenas no Brasil, né, que tem umas certas
certos chás e coisa e tal, Sim. indo ali fazendo umas trip total, não, eles não entendem. Então acho que é só. É tipo a avó. Minha avó fazia um chá que era bom para dor de barriga. Uma coisa mais simples. Não há uma conexão Sim, sim, realmente, sim. porque os nativos eles foram preparados para lidar com essas substâncias durante milênios. Então, eles culturalmente, geneticamente, espiritualmente, para lidar com isso. Quando ele fala assim, porque a árvore ela tem o espírito da árvore, eles entendem o que isso significa, mas nós não entendemos o espírito da árvore. Tá, a árvore tem um espírito. Tá, então a árvore tem espírito. A gente não entende a profundidade do sentimento e da visão que eles têm realmente sobre aquilo. Então, eu digo para as pessoas às vezes, né, que estão aí, eu digo, tu vê loiro de olho azul, pintado de índio, dançando como índio, e às vezes falando algumas palavras indígenas, achando que já é índio. Sim. Eu digo, já pensou essas pessoas chegando no meio da Amazônia, encontrar uma tribo de índios lá, vestido com roupas típicas alemãs, cantando música alemã, com um chopp na mão, como é que eles iam lidar com isso? Não ia ficar estranho demais? É estranho e é ofensivo, né? Eu acho mas que... a pessoa que é o nativo, ele, puxa, Não, mas eu tá digo, legal, não tem né? sento Sim, isso, não tem gente. sentido e não tá legal. Cara, né? Exato. Assim, pô. Então, tudo bem. Então, vamos lá aprender com eles, vamos escutá-los, vamos tentar trazer essa sabedoria para a nossa cultura, mas não tentar pensar que vai virar índio. Sim. Né? Ou seja, então, às vezes, os Mapuches, o significado da palavra Mapuche significa pessoa da terra, ou seja, é aquele espírito que hoje vive aqui nesse plano terreno. Isso significa. Então, eles dizem o seguinte, Mapuche não é um sangue, Mapuche é aquele que respeita a terra. Então, você pode ser... Então, eles diziam, Fernando, você é um bom Mapuche, ele dizia, né? Pô. Mas eu dizia assim, eu jamais posso pensar que eu realmente serei um Mapuche de verdade. Sim. Sabe, eu posso até tentar me esforçar um monte para... Mas não vou ter essa essência como eles têm. Eu não tenho essa leitura como eles têm. Então, é um pouco de utopia das pessoas, sabe? Então, vamos aprender, vamos ver o que eles têm para ensinar, para a gente pode trazer para a nossa cultura, para tentar respeitar um pouco e viver mais em harmonia com... E a nível de Brasil, tu tem algum projeto que a gente falou que pensa também em explorar algum dos nossos povos aí? Com certeza, né? O Brasil tem, meu Deus do céu, tem uma... Eu acho que é um dos países que mais tem etnias. Assim, começaria por tal lugar. Se você pensar, nós temos Soianim e Palhoça, em Santa Catarina, nós já temos ali uma tribo indígena ali no Morro dos Cavalos. Dá para trabalhar em casa. Inclusive, no meu Instagram pessoal, tem um videozinho ali que foi feito também, uma entrevista com o filho de um pajé lá, né, de um cacique lá. Cara, o cara dá uma aula de sabedoria assim que tu diga, o cara se sente pequeno, sabe? E aí ali em Biguaçu já tem outra. Aí, cara, por tudo, só aqui no Rio Grande do Sul tem trocentas. Sim. Então, vai ser uma questão de organizar tudo isso bem, né? E vamos ver também como vai rolar daqui para frente, mas a ideia sim é explorar nativos aqui do Brasil, viajar pelo Brasil, sentar e o máximo possível com os mais isolados, quanto mais isolado melhor. Sim. Né? E ter essa capacidade de chegar lá e eles entenderem que eu não estou indo buscar algo comercial ou eles falarem comigo como, né? Sim. Eles se adaptando a mim, né? Ou seja, a minha cultura. Não, eu tenho que me esforçar a entender a cultura deles. Então, os Mapuches, eles são muito fechados. Eles não deixam qualquer um entrar, eles não como se diz assim, eles não entregam muito sobre a cultura, a sabedoria deles para estranhos, né? E então a gente teve essa penetração, essa aceitação, esse recebimento muito fantástico, a ponto de ser convidado a ir dormir, passar o final de semana na casa de uma filha de um antigo, que eles chamam de lonco, é o sábio, né? Um falecido lonco muito respeitado em todas as etnias deles lá, para dormir lá com ela numa
uma vila, um reduto Mapuche, onde que a cada 2 anos eles fazem um ritual que só vai Mapuche, ou convidados. Ou convidados. Pô. E nós recebemos o convite, então, para daqui a 2 anos, se a gente quiser voltar lá, e eles falam com a gente, praticamente todos os dias eu recebo mensagem deles, cara. Então, a gente sente assim que nós temos alguma coisa ao nosso favor, que a gente pode aproveitar para explorar isso de alguma forma e deixar algum legado aí, alguma coisa, né? Que a gente também siga os sinais, né? Vamos ver o que rola. E em que momento surgiu a ideia de começar a fazer esse trabalho diferenciado? Bom, foi na volta da segunda viagem. Da segunda viagem. Quando eu conheci esse senhor Mapuche, né, que é especialista na cultura ancestral deles, na sabedoria ancestral, e que ele tem uma gana também de relembrar, né? De relembrar isso e registrar e desenvolver livros para crianças lá Mapuches, para eles aprenderem a sabedoria dos ancestrais, e não a sabedoria de hoje em dia, que está tudo já misturado, já está tudo fuçado, futricado, né? E outra também é, talvez, apresentar para o nosso governo brasileiro 2 questões. Uma, essa sabedoria, esse respeito que o governo chileno tem por essa cultura nessa área da medicina, né? Porque que não explorar também isso de alguma forma. E outra, na área da educação. Então, todas as regiões deles, onde é que tem esse povo instaurado lá, que eles estão localizados, naquelas regiões as escolas são obrigadas a ter uma cadeira da língua nativa ensinando para as crianças. A pergunta, eu por ter conhecido o Japão, né? Existe alguma curiosidade de vocês, algum povo asiático ou não? Olha, eu penso que está um pouco longe ainda, eu não sei se isso vai dar tempo nessa vida, né? Porque como eu disse, só na América aqui, né, tem muita coisa. Tem muita coisa para explorar. Né? E eu acho que lá o asiático, eles estão muito mais na frente no sentido de que eles têm registros, né? Eles têm muitos livros, né, os budistas, né, os hinduístas, eles têm muitos livros, né? Ali o Oriente Médio tem a Bíblia, tem o Alcorão, tem o Talmud, tem a Cabala, tem uma série de, né, astrologia, ou seja, eles têm isso registrado. Mas o nosso nativo aqui das Américas não tem isso registrado, né? Então, uma das coisas, por exemplo, que a gente descobriu lá, que a gente vê nesses canais do Discovery, que eles fazem muita, né, aquela teoria que o povo da Ilha de Páscoa desapareceu lá, abandonaram os Moais lá e não sei o quê, coisa e tal, né? Nós descobrimos lá no Chile que os Mapuches são esse povo que saiu de lá. Sim. Eles mesmos falam, eles dizem, nós éramos de lá, nós viemos embora para cá. E aí nós perguntamos... Baita informação, né? Exato. E aí, só que assim, a ciência do homem branco, né, ou seja, a sabedoria, entre aspas, do homem branco, não permite desmentir algo que eles inventaram. Sabe? Porque, então, assim, por que eles ficam falando que nós viemos do norte da América se nós viemos da Ilha de Páscoa? Né? Então, eles têm dificuldade de admitir... Vender uma mentira e estão mantendo até hoje. Exato. Né? Então, assim, são coisas que a gente vai descobrindo, né, conversando com eles, e o nosso objetivo é deixar eles contar, não nós contar a história deles. E isso que eles não gostam. Então, eles dizem, não, já veio aqui trocentos falar com a gente aqui, dizendo que ia fazer não sei o quê, levaram e distorceram tudo que nós falamos. Inclusive, veio uma pessoa aqui da Europa, disse que adorou nossa comida, que queria aprender para cozinhar lá, quando ela voltasse, chegou na Alemanha lá, ela patenteou a nossa comida. Hoje eu não posso vender a minha comida. Então eles cansaram disso. Ressabiados, né? Exato, eles cansaram, mas por alguma razão eles sentiram algo em nós que eles podiam confiar e nos receber e abrir isso, né? Conforme tu contou, né, as portas foram se abrindo a cada momento, né? E lugares que vocês tiveram que não é para qualquer um, né? Com certeza. São lugares especiais. Fernando, alguma coisa que tu gostaria nós estamos já
chegando aí no final da nossa Legal. conversa. Alguma coisa que talvez tu não falou, algum patrocinador, enfim, o que tu gostaria de deixar aí? Eu, na verdade, gostaria de deixar uma mensagem, né, para todo mundo aí, que a gente percebe, eu, como uma pessoa que tem uma ligação na área da espiritualidade, essa área da natureza, né, surfista desde criança também, adora a natureza, né, o mar e tudo mais, e explorador de viagem de moto, né, que a gente realmente olhasse a forma como nós estamos vivendo. Eu não estou dizendo que agora nós temos que viver como bicho, não é nada disso, né? Mas nós estamos muito presos a um sistema muito materialista de consumismo desnecessário, e as pessoas pensam, mas se eu quero ter um áudio, eu posso ter. Sim, mas não pode ser escravizado por isso, né? Ou seja, os papéis estão invertidos, nós estamos sofrendo, né, muita gente em depressão, né? Eu recebo lá no nosso grupo Geluz, lá em Florianópolis, pacientes de psiquiatras e psicólogos que eles não sabem mais o que fazer para tirar o seu paciente da depressão, né? Então, você vê que as pessoas não estão realizando o desejo, o projeto de ser delas, eles estão realizando o desejo, o projeto de ser de um sistema, né, de consumo, ou um sistema de aparências. Capitalista. Eu nem digo, porque é o seguinte, nós não tem como... De certa forma, sim, né? Desde o escambo, né? Sim, Ou seja, sempre existiu sim. isso, mas eu acho que o pior, além desse sistema hoje, o capitalismo que se inventou, é o sistema da aparência. Sim. O falso eu, ou seja, aquilo que eu não sou de verdade, eu tenho que me esforçar e tentar ser, eu perco o tempo de viver a minha essência verdadeira, né? E talvez isso é uma das coisas que a gente está tentando mostrar também, né? Eu sou uma pessoa que não segui um caminho obcecado por um sistema financeiro, alguma coisa assim, apesar de ter vindo de uma família, né, que meu pai foi um homem bem-sucedido, eu poderia ter seguido esse caminho, né, dessa loucuragem toda, não, dinheiro. Eu olhei para um caminho mais autêntico meu de realização pessoal. Sim. Então, às vezes, a gente está muito preocupado em ter muito e ser pouco. Sim. Né? Então, é aí onde é que vem as pessoas chegando a um tempo avançado das suas vidas, repensando, o que eu deixei de fazer, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Você não precisa, cara. Cada dia que você acorda, você pode fazer diferente a tua vida. Né? Eu lá no Geluz, eu digo para as pessoas, a gente reencarna todos os dias, cara. Você dorme, você desencarnou, você volta. Todo dia você tem a chance de refazer o que você fez errado, né, de resolver o que você tem que resolver, ou fazer diferente, fazer novo. Todos os dias. Ou fazer igual, né? Ou até fazer igual ou melhor. Sim. A gente fala da palavra de novo, a gente acha que é repetir. Sim. De novo é fazer algo novo, né? Sim. De uma forma nova. Então, eu acho que isso que eu gostaria de deixar dito para as pessoas nesse sentido. Né? Escrevi um livro, né, sobre uma terapêutica que eu desenvolvi com o meu grupo lá, que se chama Terapia Vibracional Reversa, e que é justamente ajudar as pessoas a descobrir o seu desejo e projeto de ser. Interessante. Então, a gente já conseguiu pessoas, advogados, todo em depressão, cheio de problemas de saúde, coisa e tal, descobrir que não era nada disso a vida deles, e eles acatarem, estão curados, estão felizes e tudo mais, porque a gente está tentando viver num mundo virtual, amigo. Né? Cada vez mais. Né? Exato. Então, o mundo da aparência. Então, eu acho que isso aqui é extremamente importante para levar mensagens adiante, coisas construtivas, inclusive mostrar também não só as coisas boas, mas as coisas ruins também que não estão valendo a pena. Está entendendo? Que não estão valendo a pena. Sim. E tudo tem consequência. Então, e é isso. E quem puder lá seguir a gente lá no canal, né, do YouTube Soul to Will, ou no nosso Instagram também, soul.2.will. Acompanhe a gente lá, tem umas mensagens bem interessantes lá dos nossos amigos nativos lá dos países andinos. Show de bola. Obrigado aí, Fernando, por ter aceito o convite, obrigado por ter participado. Foi uma aula, né? Foi um conhecimento aí. E também os apoiadores que tiveram presente aí nesse banner aí atrás.
A gente está com uns outros projetos aí. Quem quiser ajudar também está disponível. Nós temos um Pix ali, tá? Que é 551-677-640-68. A gente tem outros projetos. E se tiver um apoio aí, a gente chega mais rápido lá. Com certeza. O que aconteceu agora aqui com o Rio Grande do Sul, né, e a nossa região aqui, é justamente para mostrar que é necessário se apoiar. Sim. E eu acho que as pessoas daqui são os primeiros que deveriam estar apoiando você também, né, as empresas e tudo mais, apoiando para pessoas daqui, da região, ou seja, prosperarem. Eu acho que é a primeira coisa que deve ser feita. Tudo que acontece tem um propósito, né? Tudo que isso aí que aconteceu, existe um propósito, e a gente tem que estar atento ao que está acontecendo. E tu falaste bastante coisa aí, inclusive se falou um pouquinho aí de capitalismo. E nesse momento, o que passou o Rio Grande do Sul, o que nós estamos passando, é um momento de baixar um pouquinho a guarda. Não existe, digamos, esquerda-direita, não existe religião, não existe opção sexual. A gente é humano, a gente é parceiros, né? A gente tem que pensar um pouquinho assim. Sabe, nós temos um videozinho no nosso Instagram ali, que esse Mapuche, ele fala o seguinte, ele questiona sobre a riqueza, né? Então, ele fala que riqueza é apenas uma aparência de vida, que antes... não, pobreza, não era nem riqueza, pobreza. É apenas uma aparência de vida, que antes de existir essa palavra, não se sabia e nem se era pobre. Sim. Você está entendendo? Sim. Então, aí tu fica pensando, e nós aqui, os super intelectualizados, estúpidos, né, se comparando, se medindo, sofrendo, se degladiando, para o quê? Para ficar competindo por uma palavra. Riqueza, pobreza. Pessoal, brigadão aí, eu encerro com um aperto de mão. Obrigado, meu irmão. Como diz o gaúcho, né? Podia ser aquele quebra-costela, né? Um abração para todos e aí. até o próximo programa aí.